Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar nosso assunto falando agora sobre a incubação. Na realidade, a incubação, como já foi dito no outro vídeo, inicia-se desde o momento em que se prepara as galinhas e o galo para proceder-se à postura dos ovos, né? a gala e a postura dos ovos. E, na verdade, então, a partir do momento em que o ovo é gerado, inicia-se o processo de preparo para a incubação. E aí nós nos deparamos com duas situações. Primeiro, quando a gente prepara o ovo, né, para a incubação artificial, né, através de chocadeiras, quando se prepara o ovo para a incubação natural com a galinha, ou quando se procede, né, a uma mistura entre os dois, né, um misto entre a incubação artificial e natural. E é preciso então que a gente se coloque a postura, se posicione a respeito disso aí, né? Bom, há vantagens e desvantagens tanto em uma como em outra. Mas se nós colocarmos na ideia aquilo que a gente foi dito, né, a gente colocar uma galinha, né, botando ovos, vocês vão ver que ela vai botar entre 8 e 10 ovos, então ela vai interromper para o processo de choca. Algumas botam até um pouco mais, outras às vezes um pouco menos. Na realidade, quanto mais velha a galinha, ela põe menos, né, põe menos ovos. Então, dificilmente, a mesma galinha, né, a que pousa os ovos vai ser a galinha que vai chocar os ovos. Por quê? Porque ela vai levar aí, no mínimo, 14, 15 dias, às vezes até mais, para colocar um número de ovos e que depois vai iniciar o processo de choca. Olha, o ovo, ele é viável, né, até o 10º dia, mas na realidade a gente deverá colocar esse ovo para incubação até o 7º, 8º dia, a partir do qual, né, já cai bastante a taxa de natalidade dos pintinhos. Então, os ovos vão ser colocados ou na chocadeira, na incubadeira, ou na galinha, ou num processo misto que eu vou explicar um pouco mais à frente, mas dificilmente com a galinha que colocou os ovos. Então, o que é que nós fazemos hoje? Nós recolhemos os ovos, independente de ser os ovos para a chocadeira ou para a incubação natural com a galinha, nós recolhemos os ovos. Esses ovos vão para um aparelho, né, onde eles são colocados, e esse aparelho movimenta esses ovos de 2 em 2 horas, né? É um aparelho simples, inclusive assim, está à venda no mercado, né? Na Choca-Master, por exemplo, tem esse tipo de aparelho, né? Esses ovos ficam a temperatura entre 16 e 18 graus e no máximo por 7 dias. No 7º dia nós temos que decidir o que nós vamos fazer. Nós podemos até descartar esses ovos, né? Podemos colocá-los na chocadeira, colocarmos numa galinha para chocar. Alguma coisa tem que fazer. No 7º, no 8º dia no máximo, tem que ter uma decisão do que vai fazer com esse ovo. Pode até ser descartado, né? Dificilmente a galinha que está colocando ovo vai ficar emperreada, né? Vai ficar choca logo em seguida. Então ela vai ficar choca aí daqui 15 dias, 10 dias. Então o primeiro ovo que ela botou, nos 4, 5 primeiros ovos, já se perdeu, né? Já passou desse período. Bom, certo é que no 7º dia, todos os ovos postos, eles têm que iniciar a incubação. Agora aqui tem uma vantagem e uma desvantagem. Primeiro, entre a chocadeira e a choca feita na galinha. A galinha não se preocupa. Você colocou o ovo lá debaixo da galinha, você não tem que preocupar com umidade, não tem que preocupar com temperatura, não tem que preocupar se a luz vai acabar, se não vai acabar, né?
A única coisa que a gente se preocupa durante o período da choca é que o ninho permaneça limpo, inclusive sem nenhuma presença de ectosparasitas, né? Ectoparasitas que eu falo é piolho, pulga, barata, essas coisas. Então os ninhos devem ser preparados de tal forma que esses parasitas não estejam presentes. Se tiverem, isso incomoda muito a galinha, né? A galinha fica incomodada no ninho, e isso não apenas pode causar problemas de saúde para a ave, como isso pode diminuir a taxa de eclosão dos ovos, né? Então, se nós optarmos pela galinha, geralmente a gente vai ter que ter uma galinha choca no 7º dia, em que esses ovos estão disponíveis, né? Algumas pessoas aí, o que fazem? Juntam ovos de várias galinhas e colocam numa galinha para chocar. Gera um segundo problema aí, que é a identificação dos pintos, né? Esses pintos são filhos de quem? Porque quando nasce um perto do outro, mistura tudo, não tem como separar, né, os pintos. Então a gente tem, né, na realidade, uma montoeira de pintos, sem saber quem são os verdadeiros pais. Para a nossa classificação, isso é muito ruim, né? A gente perde totalmente o controle sobre a genética do aviário. Bom, aí, se isso é uma desvantagem na galinha, é uma vantagem na chocadeira, onde os pintinhos podem nascer já previamente separados, né? Previamente separados. Podemos dar até sorte, né, de que no 7º dia ovos de uma galinha X, né, estejam disponíveis para a choca em um número razoável. Você não vai pôr 2 ovos, 3 ovos na galinha, né, mas pelo menos uns 10 ovos. Mas se você tem 10 ovos num período de 8 dias, né, da mesma galinha, é muito pouco provável, né? É muito pouco provável. Então, o que a gente vê na maioria das vezes é quando a gente usa a galinha para a choca, a gente vê ou a galinha chocando 4 ovos, né, 5 estourando, ou então a galinha chocando, né, um coquetel de ovos, vários ovos de várias galinhas, de vários galos diferentes. Seria muito raro a gente ter galinhas assim sequenciais. A cada 7 dias a gente tem galinha choca para ficar colocando ovos assim separados. Se você tem aí 3, 4, 5 galinhas em postura, você ter 5 galinhas a cada 8 dias para chocar, fazer a choca dos ovos individualmente, é quase que, né, uma possibilidade muito pequena. Na maioria das vezes mistura-se os ovos todos e perde o controle da genética. Então, nesse ponto, entra a chocadeira. A chocadeira, elas realmente têm uma taxa de eclosão menor, né? Elas exigem um pouco mais de cuidado, exigem uma certa experiência, embora a gente tenha chocadeiras eletrônicas aí, profissionais, que são, né, praticamente você coloca o ovo lá e liga elas, né? E depois, no 18º dia, você tem a preocupação de retirar, né, as grades de viragem, os roletes de viragem dos ovos, e deixar os pintinhos nascerem, né? Sim, nós temos chocadeiras aí que são profissionais, né, que estão um custo relativamente alto. Você encontra aí, né, a Luna, por exemplo, que é uma chocadeira excepcional da Chocomaster, mas ela custa quase R$5.000, R$4.600, né? Você encontra outros tipos de chocadeira profissionais com preço aí nessa faixa. E você encontra chocadeiras aí comuns, né, com preço aí de R$1.000, R$1.300, né, geralmente de uma qualidade um pouco inferior. As profissionais são nessa faixa de R$4.000 a R$6.000, né? Ainda tem um outro problema com a chocadeira. A gente não deve ficar colocando ovo toda semana na chocadeira, na mesma chocadeira. De tal forma você ter uma chocadeira que esteja chocando ao mesmo tempo ovos que começaram há 7 dias, começam hoje, vão começar daqui a 14 dias.
isso também não é uma boa ideia, né? Embora algumas chocadeiras não dêem essas possibilidades, isso nos obriga a ter uma outra máquina chamada nascedeira, né? Esses pintinhos não vão poder nascer nessa chocadeira, né? E mesmo assim, o tempo limite em que isso é possível fazer, né, não deve ultrapassar 3 chocas, porque na terceira choca vai ter que ser interrompido isso aí, porque a chocadeira vai precisar ser, né, limpa, né, higienizada, senão começa a criar fungos dentro da chocadeira e começam a atrapalhar, né, a eclosão dos ovos. Então, na realidade, a gente não pode ter só uma chocadeira, e aí começa o problema, né? Na verdade, o ideal seria se tivesse pelo menos 3 chocadeiras, e que fossem chocadeiras profissionais, chocadeiras de uma qualidade boa, e tivesse uma nascedeira para onde esses pintinhos pudessem nascer, né? Essas nascedeiras, geralmente, elas têm, né, vários compartimentos, permite que você já separe nos compartimentos os pintinhos, de tal forma que na chocadeira você pode pôr ovos de várias galinhas, de vários galos identificados, e quando forem nascer, você já separa eles na nascedeira para que nasçam separados e você não perde o controle da sua genética. A temperatura e umidade da chocadeira, que são os 2 parâmetros que a gente tem que prestar bastante atenção, geralmente já vem, né, de fábrica, aquilo que é o ideal, que seria na faixa de 37 e 8 graus centígrados, e uma umidade entre 55% e 65%, né, durante todo o período de choca. A falta de umidade ou o excesso dela causam sérios problemas para os pintinhos quando eles vão nascer. Alguns nascem aleijados, outros nem nascem, outros morrem fora da época, fora da hora, outros deixam até de nascer. O excesso de temperatura também nos provoca problemas. Na chocadeira, geralmente, os pintinhos nascem com 20 dias, não 21. Entre 19 e 21 dias devem nascer todos os pintos. Alguns começam já a nascer no 19º dia e alguns, né, menos, nascem no 21º dia. Ocorre algumas dificuldades de nascimento, algumas pessoas retiram o pinto da casca de ovo, né, porque o pintinho agarra, o pintinho começa a nascer, não nasce. Também, né, o cara fica ansioso para ver o pintinho, quer tirar o pintinho do ovo. Eu, particularmente, eu acho que o pinto tem que nascer sozinho. Se ele não nasce sozinho, né, alguma coisa está acontecendo, né? Alguma coisa está acontecendo, ou esse pintinho está infectado com alguma bactéria, algum vírus, e perdeu a força, ou houve problemas na incubação, e esse pintinho geralmente já não vai nascer em boa condição. E se você ainda tira ele do ovo, né, aí que as condições desse pintinho ainda são piores ainda, né? Ficam fracos, eu não sei, já começou errado, né? Tem gente que tira. É bom, se tirar, é bom ficar de olho nesse pintinho, para ver se ele vai ter um crescimento normal, se ele vai ser sadio, né, se ele não vai desenvolver algum tipo de doença, se ele não vai perder em crescimento, né, ou seja, a faixa de crescimento dele não acompanha, então ele quebra, né, a hegemonia de crescimento dos pintos. Você vai ver que esse pintinho de um tamanho e aquele outro pequenininho, né, aquele outro encurujadinho, né, parece que não tem ganho de peso, não tem ganho de altura. Então, sabe, é preferível não mexer, deixa a natureza. Se quiser nascer, nasce. Se não quiser nascer, porque não era para nascer mesmo. Larga para lá, né? É preferível um pintinho a menos que um pintinho doente no meio dos outros, né? Com uma boa chocadeira, a taxa de eclosão fica aí na faixa de 60%, 70%, depende muito da qualidade dos ovos, depende muito da experiência do criador. Estes ovos devem ir para a incubação depois de ser higienizados, né? Então, para fazer essa higienização dos ovos, eu particularmente uso o lisoforme, que é um produto que você compra em supermercado, né?
que é um progênito bactericida e fungicida. Você pode pôr um sprayzinho, lavar o ovo mesmo, molhar ele bem, tirar as impurezas sem esfregar demais o ovo, né? Tirar as impurezas e colocar ele no girador lá, até no dia que você for colocar ele na chocadeira, né? Aí você limpa os ovos, arruma bonitinho. Quando os ovos vão para a chocadeira, eles vão limpinhos, né? E a taxa de eclosão é muito maior, né? Ovo sujo na chocadeira só faz sujeira na chocadeira, né? Ovoscopia, né? Tem gente que faz ovoscopia no 10º dia para ver se o pinto está desenvolvendo, se não está, né? Tem gente que faz ovoscopia antes de colocar na chocadeira, que é o que eu faço, né? Eu faço ovoscopia, porque se tiver um defeito na casca do ovo, se tiver uma rachadura, às vezes passa, né? Assim, à vista, em olho nu, você não vê. Com ovoscopia você vê que tem um defeito naquela casca, é bom tirar fora. O joelho quebrado dentro da chocadeira, está pronta a desgraça, né? Então, faço ovoscopia e faço no 10º dia. No 10º dia, eu tiro da chocadeira os ovos que não tem nada, né? Que você olha, bate o olho, você vê que eles estão clarinhos, só tem a sombra da gema, sinal que não está gerando nenhum tipo de embrião. Qualquer outro ovo, né, que mantém a casca íntegra e que tem algumas formações dentro do ovo, que nos leva a suspeitar de que está acontecendo algum problema, não sei se está gerando pinto, não sei o que, é para você deixar na jogadeira. Eu já fui surpreendido com isso, né? Eu retirava, né? Esse aqui não está normal, tirava. Um belo dia, não sei porquê, né? Eu quebrei esses ovos e tinha pinto vivo dentro, né? Tinha um embriãozinho se formando. Então, para mim, eu acabei com essa história. Eu faço no 10º dia, eu boto o ovo no ovoscópio, só quando você vê que aquele ovo clarinho, que não está gerando nada, só tem a clara e a gema lá, a sombra da gema, esse eu tiro fora da chocadeira, porque ele não vai gerar nada. Se o ovo não tem rachadura, não tem trinca, não tem nada amassado, e tem alguma sombra lá dentro, fica na chocadeira, né? Fica lá até o 20º dia, depois se não nascer, eu jogo fora, não tem problema, né? Bom, esses são os dois métodos comuns. A galinha não tem problema, põe na galinha, vai nascer no 21º dia, começam a nascer os pintinhos, a galinha vai sair, né, do ninho quando ela achar que deve, vai largar lá os ovos que devoraram, vai sair com os pintinhos para fora, né, e larga lá. Então tá pronto, não tem, né, que desligar da tomada, né? Galinha é a choca natural. O sistema misto que eu relacionei antes é um sistema viável e eu acho que é muito bom. Você tira os pintos na chocadeira e já deixa lá uma galinha com ovos comuns ou mesmo ovo de plástico lá no ninho. Quando você tirar os pintinhos todos, né? Aí 3, 4 dias depois, os pintinhos já vacinados, já alimentados, já definido que não existem problemas nenhum com esse pintinho, né, de natureza física, nenhuma doença nem nada. À noite a gente pega esses pintinhos, coloca embaixo da galinha, tira os ovos, ela 99,9% elas aceitam os pintinhos e elas acabam criando os pintinhos, e isso é muito bom porque ela transmite uma certa imunidade para os pintos, tá? E você vai ver que os pintinhos ficam muito mais ativos com a galinha, né? A galinha faz o pintinho andar, correr atrás, ensina o pintinho a comer, a caçar, pegar matinho, pegar bichinho. Então os pintinhos ficam muito mais ativos, né? E desenvolvem bem mais, né, a partir de então. Então esses são os critérios, né? Esses são as informações que eu tenho a passar para vocês, sempre atentando para o fato de que a higiene, né, e a organização, desde o momento em que se coloca a galinha para cruzar com o galo, até o momento em que se coloca o ovo para gerar os pintinhos, seja na galinha, seja na chocadeira, né? Eu gosto, finalmente, né, quero só alertar algumas pessoas, mais uma vez, né, que muitas vezes as pessoas colocam assim 5, 6, 7, 8, 9, 10 galinhas para cruzar, né?
Então, vamos fazer um cálculo, né, para que a gente entenda, né, o que vai acontecer em situações dessas. Então, vamos supor que a gente pegue 5 galinhas e colocamos as 5 galinhas para cruzar. Vamos dizer que, em média, essas galinhas, no prazo aí de 10 dias, 15, vamos pôr até mais, vamos pôr um prazo de 20 dias, né? Que cada galinha dessa botou 7 ovos, né? Um ovo a cada 2, 3 dias. São 35 ovos a cada 15 dias. 70 ovos por mês. Então, nós colocamos isso para chocar e vamos dizer que nós tivemos uma taxa de eclosão de 60%, 42 pintinhos. E vamos supor que esses 42 pintinhos, só metade sejam machos, a outra metade é fêmea. Então, nós temos 21 pintos machos por mês. Sabe o que significa isso? Que nós vamos ter, no final de 10 meses, 210 frangos para serem presos. Então, agora vem isso com 5 galinhas, né? Agora vem o questionamento. Isso colocando 35 ovos a cada 15 dias para chocar, né? 70 ovos por mês, produzidos por 5 galinhas. Então, agora vem a questão, né? Antes de sair comprando a quantidade imensa de galinha, você daqui 10 meses, você tem 250 gaiolas para prender seus frangos. E não se esqueça que no 11º mês chegam mais 21. No 12º, mais 21, 42. No 13º mês, ou seja, 1 ano e 1 mês do franguinho mais velho, você tem mais 63 frangos para prender. No 13º mês, que é quando você pode começar a mexer com galo, você na realidade tem aí na faixa de mais 80 frangos presos dos 250 que você tinha antes, considerando que só metade dos seus ovos foram machos, considerando que só 60% dos ovos eclodiram, você vai ter no final de 1 ano e 3 meses na faixa de 300 frangos. Tem estrutura para isso? Porque se não tiver, é bom moderar. O excesso, né, a quantidade, não diz nada a respeito de qualidade. É preferível você criar ao longo de 1 ano 50 frangos bem criados, bem tratados, né, do que você criar 300 mal criados porque não tem estrutura, mal criados porque não tem condição financeira de bancar a alimentação desses frangos, mal criados porque você nem conhece a genética, porque você quer tirar muito, porque você já viu cocheiras aí que tem 3.000 frangos, 600, 800, 900 frangos, mas eles têm estrutura, né? Eles têm quem trate. E depois, se você tiver aí 300 frangos, né, a partir do 13º mês, você começa a ter que começar a lidar com esses frangos, né? Uma batidinha, uma mexidinha, mesmo que você seja uma pessoa muito criteriosa, só coloque o frango com 18 meses numa apresentação, né? Quantos frangos você pretende tratar para a apresentação? Se você tiver aí 300 frangos presos, quem vai cuidar desses frangos? Quem vai tratar desses frangos, preparar esses frangos, colocar eles no trato, né? E depois, se você conseguisse tratar 50 galos, onde você vai brigá-los, onde você vai apresentá-los, e você tem dinheiro para a apresentação de 50 galos, né? E olha bem, nós estamos falando de 50 galos quase que por mês. Você tem dinheiro para isso, né? Tem estrutura para isso? Tem local para essas apresentações todas, né? Não tem. 99% das pessoas não tem. A não ser que você tenha muito dinheiro, que você possa viajar, ir para longe, pegar avião, né, ou deslocar para outra cidade. Dificilmente você vai brigar num ano sem frangos. É quase impossível. Então, para que você vai criar 300? Eu gosto de criar 300 porque
eu crio 300, 400, que eu depois vou selecionar e eu fico só, tudo bem, mas você cria 300 com qualidade, né? Eu já entrei em algumas cocheiras que você vê frango, desde frango com, né, tamanhozinho, desse tamanhozinho assim, um franguinho assim, que já está com mais de 1 ano, 2 meses, que parece um frango de 6 meses, né? E frangos grandes, crescidos, e você fala assim, não, são irmãos, mesmo pai, mesma mãe. Essa diversidade de altura e de peso, galo chatola, galo espigado, isso diz ou a genética é muito ruim, ou a criação é muito ruim, né? Se você tem uma genética boa, ela tende a fazer galos mais ou menos com o mesmo padrão, a não ser que você não cuide bem dos seus frangos. Aí vai um crescer mais do que o outro, né? Tem pintinho comendo mais que o outro, tem pintinho alimentando mais, sendo cuidado mais. É aquele galo que tem uma pena bonita, você dá mais atenção a ele, em detrimento, você não está criando para enfeite, mas, né, o galo bonito, tem uma pena bonita, né, majestoso, vou cuidar desse galo, nem sempre ele é o bom para a apresentação, né? Então você vai correndo atrás dessa quantidade de galo e no fim não sabe o que fazer com eles, e cria uma porção de, né, de coisas que você não sabe do que se trata, com uma porção de diversidade, galos de todo tipo, um forte, um fraco, um baixo, um alto, um gordo, um magro, ou a sua genética está muito ruim, né, ou me desculpe muito, você está cuidando muito mal dos frangos. No próximo vídeo, né, nós vamos falar sobre justamente o trato, né, da primeira infância dos pintinhos e depois, mais à frente um pouquinho, nós vamos falar sobre a questão do manejo dos frangos a partir do 9º mês de idade, quando eles devem ser, né, já fechados, separados um dos outros. Ok? Então, muito obrigado, até a próxima.